Isaías, capítulo 5, versículo 20. Isaías, capítulo 5, verso 20. Ai daqueles que ao mal chamam bem, e ao bem, mal, que mudam as trevas em luz e a luz em trevas, que tornam doce o que é amargo e amargo o que é doce. Ai daqueles que são sábios aos próprios olhos e prudentes em seu próprio juízo. Ai daqueles que põem sua bravura no beber vinho e sua coragem em misturar licores. Vamos repetir o versículo 22. Ai daqueles que põem sua bravura em beber vinho e sua coragem em misturar licores. Ai daqueles que por uma dádiva absolvem o culpado e negam justiça àquele que tem o direito a seu lado. Por isso, assim como a palhoça é devorada por uma língua de fogo, e como a palha é consumida pela chama, assim a raiz deles sucumbirá na podridão, sua flor voará como poeira, porque repudiaram a lei do Senhor dos Exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Palavra do Senhor. Ai daqueles que põem sua bravura no beber vinho e sua coragem em misturar licores. Meus irmãos e minhas irmãs, eu dizia ontem que a coragem é a grande atitude que se requer daquele e daquela que é chamado a entrar no exército de Deus. Que essa é a marca registrada em toda a Bíblia, que a Bíblia é alinhavada pela atitude da coragem. Dizia que a coragem é a força que vem do coração, que brota de dentro, que independe dos fatores exteriores. E que essa era a grande ordem de Deus ao longo da Bíblia, dada principalmente pelo mais velho ao mais novo. É Moisés que dá essa ordem a Josué, é Davi que dá essa ordem a Salomão, e depois Davi que experimentou e rezou: o Senhor é a minha coragem, do Senhor vem a minha força, no Senhor eu encontro a minha coragem, porque salmo da missa de hoje, o Senhor é o pastor que cuida de mim. Essa será a marca de reconhecimento dos discípulos de Jesus. Leia na sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 13. E você vai descobrir aí como é que as pessoas identificaram, qual foi a carteira de identidade, qual foi a camiseta vestida pelos apóstolos, para que olhando para eles dissessem: são discípulos de Jesus. Foi pela sua coragem. Vendo a coragem de homens tão simples, a coragem que eles tinham depois, no mesmo Atos dos Apóstolos, capítulo 4, inverte o versículo 31. Era o 13, agora o 31. A mesma coragem com que eles pregam, com desassombro, com intrepidez, a palavra de Deus. E logo em seguida, o versículo 33 do mesmo capítulo 4 dos Atos dos Apóstolos, os apóstolos tinham coragem para testemunhar a ressurreição de Jesus. Essa é a marca. Por isso São Paulo vai ensinar que nós precisamos encorajar os tímidos,
Isso está em 1 Tessalonicenses 5, verso 14 seguintes. Nós precisamos infundir coragem nas pessoas. Nós não podemos infundir o medo nas pessoas. Mas a Bíblia aborda, nessa visão de Isaías, um perigo sério. Como não pode tirar... Veja como o encardido é safado, ordinário e sem vergonha. Como não pode tirar a coragem, porque a coragem é força que vem do coração. Ele cria um mecanismo de alimentar a coragem com coisas falsas. Adoçando o que é amargo, amargando o que é doce. Isaías vai lá no alvo, lá no miolinho da ferida, principalmente para os jovens. Se você pegar qualquer livro bem escrito, por psiquiatra, por psicólogo, por terapeutas, qual é a causa que leva o jovem a se drogar? Qual é a relação entre droga e prostituição, droga e pornografia? Você vai perceber o seguinte: os autores sérios vão dizer, o que leva à dependência química é multifatorial. São muitos os fatores, mas em todos eles, de corrente protestante, de corrente católica e até de corrente ateia, um elemento vai aparecer em todos eles. E esse elemento chama-se coragem. O jovem se droga acreditando que a droga lhe dá coragem, lhe dá ousadia para fazer aquilo que ele não fazia. Começa com essa mentalidade besta social da bebida alcoólica. A droga mais perniciosa para o jovem não é a maconha. Graças a Deus, 95% dos jovens que fumam ou que já fumaram maconha não se tornam dependentes de maconha. Mas 84% dos adolescentes que bebem bebida alcoólica tornam-se dependentes do alcoolismo. Olha a estatística, hein? Organização Mundial de Saúde. Repito, 95% do jovem que faz uso da maconha, numa festa, sei lá, em qualquer lugar, 95% não se torna dependente. No cigarro, 84% de todos os no álcool, 84% de todos os adolescentes que fazem uso do álcool tornam-se dependentes químicos. Quando você vê uma pessoa beber, uma pessoa fumando maconha, não pensa logo que isso já é um dependente. Há 3 níveis de uso de droga. Há aquela pessoa que usa uma droga esporadicamente, que talvez usou uma vez na vida e nunca mais vai usar. Há o fato de um jovem, por exemplo, que numa festa, até na casa dele, ele bebeu demais, ficou bêbado, caiu lá no chão. Mas nunca mais vai beber, tem nojo da bebida. Então, primeiro é o uso pela curiosidade. Como há também aqueles que podem beber a vida inteira, que nunca vão se tornar dependentes. É a pessoa que toma lá Meu pai, por exemplo, meu pai nunca foi dependente de bebida, nunca. Se chegasse em casa e convidasse ele para tomar uma cachaça boa, uma cachaça feita em alambique, papai tomava assim, ó, aquele golico. Nunca foi. Sempre foi um homem livre. A bebida podia estar lá, embaixo da pia podia ter um litro de cachaça lá que ele ganhou de alguém, mas era livre, quer dizer, não tinha nenhuma espécie de dependência. É aquela pessoa que não se deixa usar pela bebida. Há um segundo nível, esse já é o que mais atinge o jovem hoje, que é o nível do abuso. O primeiro, a gente podia dizer assim, é o nível do uso. É a pessoa que usa um gole de bebida e pronto, mas não se torna dependente. O segundo já é o abuso.
Já é aquele rapaz, aquela menina, que em toda festinha já precisa beber. A bebida virou uma coisa cultural. Vocês veem que tem países que se orgulham de ser conhecidos lá fora pela bebida que produz. O uísque escocês. Hoje o Brasil tem orgulho de produzir cachaça de excelente qualidade. Então já se torna um país conhecido pela produção de cachaça. Há o revestimento de uma beleza falsa na bebida. Você vê um coquetel, pega-se um copo bonito, bate junto lá um leite condensado, coloca lá um suco de morango, que fica cor de rosa, aí corta um limãozinho em formato não sei do que, põe um canudinho colorido. A bebida vira uma coisa assim bonita. Em toda festa que vai. Aliás, se chega num restaurante, senta para almoçar, a primeira pergunta que o garçom faz é: vai beber o quê? Por acaso eu pedi alguma coisa para beber para o senhor? Eu vou beber nada. Mas senhor, eu não estou com sede. Eu sou obrigado a beber? Se aqui nesse restaurante for obrigado a beber, eu vou embora daqui, ué. Não é a primeira pergunta? Chega na festa de casamento, o brinde dos noivos. Aliás, tem festa que você vai que logo na entrada já tem uma mesona cheia de as tacinhas. Para cada um já. Tem a bebida para antes da comida, a bebida durante e a bebida depois. Depois precisa tomar um digestivo, um licor, um control gelado com café. Cria-se uma mentalidade da bebida, a bebida como uma coisa social. E para o jovem, o glamour. E para o jovem, a bebida torna a pessoa desinibida. A bebida deixa a pessoa solta. Toma um golinho, você vai ver que você vai se sentir melhor. Senão você vai na festa, você fica lá encostado, não dança. Toma um golinho, o que tem? Toma um pouquinho. E aí você começa a gostar. E aí você começa a torcer para passar a semana logo, para chegar sexta-feira e tomar o seu golinho, e tomar a sua cervejinha, e tomar o uísquezinho, e tomar a batidinha. Tudo suave, tudo bacana. O seu energético da bebida. Começa a necessidade de coisas novas. A curiosidade das novas experiências. E a curiosidade é uma das portas de entrada para as drogas ilícitas. A bebida é droga lícita acompanhada do cigarro. Claro, porque o gosto que deixa na boca é tão ruim que um tenta eliminar o outro. E aí o jovem começa a fumar. Na minha época de criança e adolescente, fumar significava eu sou livre. E até o ano 2000 aqui no Brasil, todas as propagandas de cigarro associavam a ideia de vitória, de beleza, de conquista, de esporte, de físico perfeito. Então começa a fumar, como se fosse livre. O cigarro se torna um sinal de liberdade. O cigarro, alimentado na bebida, o que tem experimentar um baseado? Tem nada. Não, eu queria só por curiosidade. E por curiosidade, fuma, experimenta um baseado. E claro, já disse ontem, a sensação que o baseado dá na gente é maravilhosa. Não adianta mentir. Não adianta você falar para a criança, é ruim, é ruim. Ensina uma criança de 6 anos de idade que chocolate é ruim. Aí o dia que ela vai na casa da vizinha, a vizinha dá um pedaço de chocolate. Ela fala, nossa, mas o ruim é tão bom, mãe. Eu queria mais aquele negócio ruim. Ô mãe, eu acho que eu tenho vocação para fazer sacrifício, porque eu estou gostando daquele negócio ruim. Não adianta. A sensação que uma boa maconha produz é espetacular. A pessoa fica calma, serena, alegre, está ótima.
Eu, padre, quando eu bebo, eu dirijo melhor. Não tenho medo de nada. Pontinho estreito. Eu tenho coragem. Mas acontece que a maconha, com o tempo também, eu preciso ir aumentando a dose, chama-se tolerância. Eu fumava um baseadinho, dava 3 ou 4 bolas num baseado, já estava bom. Agora eu preciso de um baseado inteiro, eu preciso de 2, eu preciso de 3. E quando passa o efeito, a coragem também vai embora e vem a larica. É a vontade de precisar mais. Agora eu vou atrás. E eu que estava só bebendo e fumando um cigarrinho e um baseado só uma vez por semana ou 2, agora eu começo a torcer para a semana passar mais logo. Para que chegue logo sexta-feira. Porque agora eu já estou cheirando um carreirinho. A maconha agora não faz mais efeito. Maconha e álcool, então, potencializa. Agora eu preciso de um carreiro. Eu quero experiências maiores. Quem se contenta com coisa menor? A ânsia do ser humano é sempre por experiências novas. Então, alguém pôs lá um carreiro de cocaína e eu dei uma cheirada. Acontece que a cocaína já é destrutiva dos neurônios. Você sabia que você corre o risco de se tornar dependente, o terceiro nível, que o primeiro é usa, o segundo é... Já esqueceu? Primeiro nível. Segundo. Terceiro. Dependência. Agora, a droga que usa e abusa você. Você pode se tornar dependente de cocaína na primeira vez que usar. O crack. Por que o crack tem essa força destruidora de droga? O crack tem essa força destruidora de droga porque é cocaína. E cocaína potencializada pela pedra de fogo. Chega até a 700 graus a queima do pozinho de cocaína que está naquela pedra. Imagina com que força isso entra no cérebro. De 3 a 8 segundos, uma pessoa que deu uma baforada no cachimbo de crack já atinge o cérebro. E atinge como? Destruindo o neurônio. A maconha e o cigarro não destroem neurônio. A maconha, através do seu princípio ativo chamado THC, ela cria como se fosse uma capa no neurônio. Ela cria uma casca no neurônio. Tanto que a pessoa parou de usar, parou de fumar, em pouco tempo o organismo vai, retoma e volta ao normal. A cocaína não. Todas as drogas derivadas da cocaína, elas são destrutivas dos neurônios. Não tem volta. Por isso que o jovem que usa crack, a criança que usa crack, o adolescente que usa crack, em pouco tempo ele aparece na televisão com aquela imagem destruída. Em 2 ou 3 meses come a pessoa. Veja, por isso como é que começa esse texto? Ai. O que é o ai da Bíblia? A Bíblia não gosta de palavrão. A Bíblia tem 3 ou 4 palavrão nos seus 35.568 versículos. Quando a Bíblia usa uma expressão dessa, ai, é como se usasse o pior de todos os palavrões. É uma mistura de coitado, que pena, desgraçado. Que desgraça essa pessoa, que desgraça para um jovem que deixa se alimentar pela droga, achando que aí virá sua coragem. Hoje se sabe essa íntima relação. Quando o jovem vai para essas raves, por isso hoje é muito forte o consumo de drogas que precisam no seu princípio ativo das batidas do som técnico e das luzes estroboscópicas.
para entrar em ação no organismo. Por exemplo, o êxtase. O êxtase é um comprimido que foi criado na Alemanha em 1914 para tratamento de obesidade. Era um remédio para emagrecer. Em 1985, os cientistas alemães descobriram que o êxtase causava dependência séria, destruidora, em determinadas condições. Então, imediatamente foi suspensa a produção de êxtase para o uso de emagrecimento. E aí, os falsos cientistas, claro, médico que estava lá no meio daquela pesquisa, que achou um jeito de ganhar dinheiro, achou um uso para ele. É um comprimidinho, feito em fundo de quintal, que a pessoa joga numa bebida, num energético, por exemplo, numa caipirinha diferenciada, num refrigerante. E aquilo, a batida, vocês sabem, gente, que a batida sincroniza. Por exemplo, se um dia você for na Aparecida do Norte e levar um grupo de jovens com tambores, bumbo, surdo, e começar a tocar em cima da passarela, imediatamente um guarda vem lá e manda você sair. Porque é como a ponte do Rio Kwai. O barulho ritmado destrói uma ponte de concreto. Aquela passarela da Basílica balança com a batida ritmada. Esse princípio que age no concreto, age em você também. Você já sentiu isso também? Às vezes você está aqui no rincão, começa a tocar uma música e o som do contrabaixo ou da bateria saindo aí na caixa, você sente uma ressonância que dá aqui, tum, dentro de você, tum, tum, dentro de, não sente isso? Esse é um princípio ativo que ajuda a droga a potencializar, ela potencializa o êxtase ou o ice. Junto com essa batida, precisa das luzes estroboscópicas. Luz estroboscópica é aquela luz que vai mudando de cor, que você olha e a pessoa está de camisa branca, parece que está amarela, tem hora que parece que está azul, parece que está verde, cor de rosa, e a cara da pessoa segue o mesmo timbre. É a junção desse som, dessa batida, com essa luz, ativa a droga. Então começa a fazer efeito dentro da pessoa. E aí, meus queridos e minhas queridas, quantos adolescentes e jovens entraram no mundo da prostituição, porque essa é a coragem que o profeta está dizendo que dá. Ai daqueles que buscam coragem na bebida, na droga. Porque quantos jovens transaram a primeira vez, depois do primeiro baseado? Quantas meninas 12, 13, 14, 15, 16 anos, transaram a primeira vez depois que tomaram aquela caipirinha. Depois que tomaram aquelas 2 ou 3 latinhas de cerveja. Porque liberaram. A cabeça fica solta. A pessoa ganha uma coragem que não é dela, e não é dela. A Bíblia diz bem claro de quem que é essa coragem. É do encardido. E o que é mais terrível, hoje os ministérios da saúde ligados ao OMS sabem disso, no mundo inteiro. Tanto nos países de primeiro mundo, como no terceiro ou quinto mundo. O número de jovens que drogados se relacionam sexualmente, inclusive sem nenhuma preocupação com AIDS. E o problema não é só a AIDS mesmo. E a sífilis? E essas outras enfermidades, hepatite, por exemplo. Mas o pior, e a enfermidade moral? Aquilo que atinge a vontade da pessoa, que faz a pessoa, se naquela hora era aquela coragem, versículo 23 e 24, fogo de palha. Porque aquilo acionou dentro da pessoa, e aí junta aquilo que é a força natural da pessoa.
potencializa aquilo que você já tem. E você pega um adolescente, um jovem de 18, 19, de 20 anos de idade, a sexualidade dele está indo para o seu auge. Aquilo é uma fornalha, aquilo é como uma panela de pressão no fogo. E é normal e é santo que isso aconteça. O desejo jamais é pecado, e eu já preguei sobre isso várias vezes aqui. Principalmente o desejo sexual, jamais é pecaminoso. Jamais. Mesmo quando o objeto do desejo for pecaminoso. O desejo não é pecaminoso. O desejo foi Deus que colocou. É essa ânsia que tem dentro do ser humano de reproduzir Deus. É o desejo de transmitir a vida, mas não só a vida no sentido de fazer novos filhos. A vida que há em mim, a vida que há em você. A partilha de vida, a comunhão de vida. A dependência que um tem para o outro. A necessidade de estar dentro do outro, de mergulhar no mundo do outro. Porque quando a pessoa, na verdade, está desejando outra pessoa, na verdade, ela está desejando o grande outro, que é Deus. É o desejo de Deus. Santo Agostinho, que fez uma grande experiência de homem do pecado, soube depois mostrar como esse desejo é, de fato, uma inclinação natural que a gente tem para Deus. E aí é óbvio, você está na flor da idade, você está no auge da sua vida, todas as suas células estão entrando na maturidade. Isso põe fogo. Aí você joga um princípio ativo, o cigarro, ou a bebida, ou a droga, as drogas ilícitas. Isso então potencializa. E aí a pessoa começa a cair no vazio. Por quê? Porque uma menina depois, com 14 ou 15 anos de idade, que foi numa festinha, que transou com um coleguinha, como é que ela se olha depois? E o menino também. Que visão a pessoa tem de si mesma quando sabe que já é uma laranja chupada, que está sobrando só os bagaços? Ou não é isso que o mundo quer de vocês? Por que que os traficantes de droga investem pesadamente em meninos e meninas, principalmente os bonitos? Vicia-os, porque depois de viciá-los, se eles não tiverem dinheiro para pagar, eles têm o próprio corpo. A menina vai se prostituir e o menino também vai se prostituir. Hoje se sabe, há uma íntima relação entre droga e prostituição juvenil de alto nível. Se é que a prostituição pode ser de alto nível. Aqui no Brasil, um exemplo bem clássico disso é Brasília. Você vai a Brasília e compra qualquer jornal de Brasília. Não tem muito mesmo, tem uns 3 jornais só de lá. Compra qualquer jornal de Brasília e abre na página dos classificados. E leia. Comentei isso outro dia, celebrando a missa lá do governo, a Páscoa. Leia as propagandas de sexo. Você vai ficar abismado de ver, principalmente, o número de meninos, de rapazes, se oferecendo. Rapaz alto, bonito, moreno, louro, bem dotado, atende em particular, você nunca vai esquecer, telefone e tal. Você vai em Lisboa, você vai em Madrid, vai à França, à Itália, qualquer jornal, e leia os classificados. Hoje se sabe, há uma íntima relação nesse estilo de prostituição e é droga. Porque a pessoa perde o seu valor. Pensa bem, um rapaz bonito, um menino de 18, 19 anos de idade, que por causa de droga teve que transar com um homossexual de 50, 60, 70 anos de idade. Pensa. Esse moleque, a hora que passar o efeito da cocaína na cabeça dele, a hora que passar o efeito do álcool, e não pensa que esquece não, porque não esquece.
Eu tenho um filho lá que está fazendo cura interior através de confissões periódicas, já faz 2, 3 anos e ainda não consegue. Tem nojo de si. Porque quando esse moleque deita na cama e começa a passar o filme do dia que ele se prostituiu com um homossexual velho desse, ele tem vontade de vomitar. Acontece que ele não pode se vomitar. Se for uma coisa que você comeu, que não deu certo, você mete o dedo na garganta que sai tudo. Mas não é. A sexualidade é um instrumento que você carrega com você dia e noite, acordado ou dormindo. Ela vem até no sonho. A mesma coisa uma menina de 15, 16, 17 anos, corpo lindo. Quando ela se olha no espelho, talvez tenha sido isso que levou essa estudante a inventar essa história aí, que se fosse estupro alguém ia fotografar. Quando vem a consciência, quando passou o pileque, meu Deus, o que eu fiz com a minha vida? Aliás, hoje na missa, eu quero trabalhar um pouco isso, a cura interior do coração do jovem ferido e machucado. Nós precisamos levar essa cura, porque um jovem, quando tem o coração ferido e machucado, especialmente na sua sexualidade, meu Deus, ele se torna um instrumento facílimo na mão do demônio. Facílimo. Por isso o demônio investe tanto nessa área. Então você pensa uma menina linda, maravilhosa, daqui a pouco ela se olha no espelho e vê que o corpo dela virou um depósito estragado, que ela já foi usada por 2, por 3, por 4 colegas. Ela está sem namorado agora, mas na cabeça dela é a dúvida. Como é que eu vou namorar? E se o menino perguntar se eu já transei ou não transei? Porque vocês pensam que isso aí é assunto de 30 anos atrás? Não. Isso é de hoje. O menino vai querer muito bem também, para passar tempo, para fazer festa. Sexo é uma coisa boa, foi Deus que colocou. Mas quando a pessoa busca coragem para se drogar, e a droga dá uma coragem para se prostituir, a autoimagem dessa pessoa depois fica completa e absolutamente destruída. Ela perde a dignidade, ela perde a autoestima, ela perde os seus valores, e aí começa a cabeça. Agora eu preciso de mais droga. Para esquecer o que eu fiz, eu me drogo. Cria-se um círculo vicioso. Para esquecer o que eu fiz, mais droga. Para esquecer o que eu fiz, mais bebida. Para esquecer o que eu fiz, mais droga. E quando me drogo, agora já foi mesmo, o que tem? Perdido e meio. Agora que eu já transei com 4, 5, o que tem transar com 10? Ao menos eu vou ganhar algum lucro com isso, eu vou me divertir. E associa-se a isso a uma pregação que eu fiz aqui há muitos anos atrás, chamado Caixote das Drogas. Associa-se a isso os condicionamentos. A televisão já vem com a moda, tudo normal, a propaganda do governo, basta usar camisinha. E hoje nós temos jovens meninos e meninas que vêm para acampamento de oração. Quantas vezes aqui já fizemos a experiência? Não é só acampamento aqui não, em outros lugares que eu já fui pregar, até retiro. No bolso ou na bolsa tem um pacotinho de camisinha. Do mesmo jeito que carrega droga. Meu irmão, olha para você. Meu filho, minha filha, olha para você. Que tem aquela dignidade linda que Deus deu a você. É para isso. Olha no que você se tornou depois que você acabou deixando-se levar pelo convite daqueles. Aliás, olha para aqueles amigos e amigas que um dia você admirou, que um dia você queria ser igual, onde estão hoje? É o discurso dos derrotados. Na sociedade existem os vitoriosos, aqueles que têm a coragem de Deus, que enfrentam,
que dão a volta por cima, que passam pelos problemas, que mesmo quando caem nessa desgraça, e muitos caem, eu caí, você também poderá cair, ou já caiu, aprende a transformar a queda em impulso de vitória. Basta ir nas minhas casas em Betânia, eu tenho 6 casas de Betânia. Vai lá em Betânia. Hoje, só na casa que eu moro, a casa-mãe, tem 28 postulantes. Pelo menos uns 20. São jovens que foram drogados. São jovens que foram para Betânia para se restaurar. E depois que redescobriram, um ano e meio, 2 anos depois, redescobriram, opa, eu ainda tenho valor. A minha vida não está perdida. Então ele vai usar a experiência que teve estragada para ajudar outros a se restaurarem. É possível quando você toma consciência, mas é preciso olhar que também aí nesse meio vai ter os falsos amigos. Aqueles que estarão... Por quê? Porque eles são os covardes, que não têm coragem nem de se expor. São aqueles que precisam, são os chupins, que necessitam, são parasitas. E diante disso, você não vale nada. Você acha que o seu corpo vale alguma coisa para um traficante de droga? Você acha que o seu corpo vale alguma coisa para um prostituidor? Eu digo, se eu tivesse que ter nojo de alguém que frequenta a prostituição, não seria das prostitutas, não. Eu tenho nojo do prostituto. Como é que pode um pai de família deixa a mulher em casa e vai para a zona? Você já pensou se ele tem uma filha de 3 ou 4 anos de idade? E a hora que ele chega da zona, com aquele cheiro de zona de pecado, e a filhinha vem correndo, pula, senta no colo e beija o pai. Se esse homem naquela hora não cair em prantos, ele não é humano. Ele já perdeu faz tempo a sua dignidade de homem. Mas por que fez isso? Na bebida, nos botecos. Por que hoje está cheio de zona nos centros da cidade, todas elas ligadas aos botecos, os barzinhos? Não, é só um barzinho, não tem nada demais não. Só um barzinho. Só que você senta lá no barzinho, começa a beber, aquela moça sentada em frente começa a sorrir para você, aquela luz meio apagada, você não vê direito quem é. Às vezes nem é moça. Moça não é mais mesmo. Às vezes não é nem mulher mais. Essas coisas atrapalhadas que tem aí hoje, que veste roupa, você acha que é. Isso é um perigo, esse povo atrapalhado. Engana, está na rua. E aí sai dali, vai para qualquer hotel, motel. Hoje você passa a cidade, está escrito lá, hotel normal. Diária, R$50. Período, R$20. Período é isso, é 2, 3 horas. Só para alugar o quarto para prostituição. E vai, deu livre curso, bebeu, veio coragem para fazer o que não fez ainda. Aliás, o Ministério da Saúde no Brasil tem uma pesquisa em mãos que deve publicar logo. Hoje está acontecendo esse fenômeno com as pessoas da terceira idade. Sim. O número de pessoas da terceira idade que vai para essas excursões, que vai para esses bingos, para essas festas da terceira idade. E aí, como não tem mais perigo de gravidez, é verdade. Mas o número de pessoas da terceira idade contaminados pelo vírus do HIV no Brasil é recorde mundial. E eu desafio o Ministério a provar que eu estou errado. Recorde mundial. Porque a pessoa não viveu na adolescência, não viveu na juventude, foi se viciando. Que coisa terrível. Quem tem uma mãe ou uma avó viciada em bebida alcoólica. Cientificamente se sabe que o corpo da mulher resiste menos ao álcool do que o homem. Portanto, a mesma quantidade de álcool que faz um efeito bem ameno no homem, na mulher faz um estrago violento. Quando pega uma senhora
deprimida nos seus 40, 50, 60 anos de idade, que agora está viciada na bebida. Meu Deus. Não tem coisa. Aliás, eu queria dizer para vocês, meninas, nunca ponham bebida na boca. Cigarro, que coisa nojenta. Eu comecei a fumar, eu tinha 11 para 12 anos de idade, escondido. Com 13 anos já carregava mais cigarro no bolso. Que coisa nojenta. Você não pode imaginar o fedor que uma pessoa tem quando fuma. O fedor que uma pessoa tem quando bebe. Você não precisa disso. A sua coragem, eu já disse ontem várias vezes e já repeti hoje, a coragem é uma força que independe das situações externas. Ela é interior, ela brota aqui de dentro para fora, ela faz você superar as dificuldades. Você não precisa de um golezinho para ficar alegre. Você não precisa. Você precisa aprender a saborear a sua vida, a degustar a vida. Você não necessita. Mas primeiro você tem que se convencer disso. Enquanto você não se convencer, eu não preciso, eu não vou deixar me dominar por nada nem por ninguém, porque a minha força vem de Deus, a minha coragem vem de Deus, a verdadeira coragem vem de Deus. Enquanto você não se convencer disso, isso é uma presa fácil. Na mão daquele amigo, que parece ser um amigão, mas é coitado. E é bom que se diga, ele não é ruim pessoa não. O problema dele, o problema dela, é que um dia acreditou na história falsa que o encardido trouxe. E aceitando, deixou-se levar, e hoje é impotente, hoje não consegue mais. Droga, gente, é coisa muito séria, se não fosse não teria esse nome. E a capacidade que eu falava ontem na missa, que a droga tem de ir destruindo uma pessoa. Que o alcoolismo tem de ir destruindo uma pessoa. Destrói o corpo, destrói a vontade, destrói a moral, destrói a fé. Meu Deus, quantas pessoas que perderam tudo que tinha na vida e acabaram perdendo a própria vida, em consequência da bebida, em consequência do cigarro, em consequência da droga. Quantos? Porque lá no fundo do coração da pessoa há uma aspiração, há um desejo que só pode ser preenchido por Deus e por mais ninguém. E o dia de hoje eu queria levar você, no dia do bom pastor. Talvez você hoje se sinta uma ovelha machucada e ferida. Eu queria convidar você na manhã de hoje toda a ir se preparando para a missa, a recolher as feridas do seu coração de ovelha, de jovem, não interessa a idade, de imaturo, não interessa a idade, e trazer para o coração de Jesus, o bom pastor, na missa hoje, para curar esse coração. Sabe o que o seu coração está precisando é de cura. Para que você descubra uma força interior. Mas para isso você precisa encontrar a motivação que está aqui dentro e não se deixar levar pela propaganda fácil por aqueles que estão de fora na sociedade e que querem levar você para o buraco. Eu conto essa história, acho que é no livro Experienciar Milagres, já contei aqui também. No dia do aniversário do rei, ele mandou fazer uma grande festa. Foram vários dias de festa. E o dia mais solene era aquele domingo, o dia do aniversário de fato. E vieram reis e rainhas e gente de todo lado. A cidade ficou lotada, porque todo mundo estava interessado na gincana. A gincana era feita de várias provas, mas a principal era subir no pau de sebo real. O rei tinha mandado fazer um pau de sebo de 25 metros de altura. Passar uma resina nesse pau de sebo e lá em cima tinha uma caixa imensa,
com fotografia de comida e de dinheiro. Em homenagem aos 85 anos do rei, quem conseguisse subir naquele poste e tocasse naquela caixa lá em cima, ganharia $850 mil de prêmio e comida para a família inteira 1 ano no supermercado. Então vocês imaginam a fila de gente que estava para subir no poste. Falou que tem comida, meu filho, é bobagem. De graça ainda. E era aquele tanto de gente quando começou a subir no poste, cada um tentava, mas aquilo era muito difícil. Ainda ia misturando com o suor do que vinha depois. O sujeito subia lá 2, 3 metros, já caía. Mas o mais esperado da noite, da tarde, do dia, era o campeão mundial de alpinismo urbano. Aquele rapaz que já tinha subido todas as torres do mundo, estava lá e as televisões do mundo inteiro estavam lá para mostrar a sua grande subida. Inclusive foram entrevistá-lo. Como é que você se preparou? E ele disse que fez vários estudos, projetando a sombra do poste no π² para saber descobrir direitinho qual é o grau de esforço que ele ia ter que fazer para subir aquele poste, mas que ele inclusive dedicava o título daquele dia para a mãe dele. A mãe dele era a coordenadora, presidenta nacional da ANTA. ANTA é uma sigla, Associação Nacional de Treinadores Alpinísticos, não é uma sigla. A mãe dele que cuidava daquilo, dessa benemérita obra social com sede em Cianorte, lá no Paraná, e que ele estava dedicando já antecipadamente o título. Quando chegou a hora da subida do atleta, quando ele se postou embaixo daquele poste, silêncio, e ele fez a concentração. Preparado, chegou na beira do poste. Aquele bração, aquela roupa apropriada, joelheira, aquele sapato cheio de espora. Todo mundo, E ele foi subir. Aquilo era uma lagartixa. No instantinho ele estava nos 10 metros. Os jornalistas, televisão narrando. Vai ser fácil. Mas quando foi chegando ali para o 13º, 14º, aquilo parecia um caminhão atolado. Estava patinando. E que tristeza para aquele povo quando ouviram aquele barulhinho. Toim! O grande alpinista não passou do 15º metro. Mas ele ficou com raiva e voltou. Porque a pessoa que tem garra, ela não desiste. Ela vem e volta. O importante na vida não é cair, não, é começar de novo. E ele foi de novo. Agora ele tinha um novo combustível, a raiva. E aí aquilo foi rápido. 13º metro, 14º, 15º, tum! Caiu mais rápido ainda. Aí ele ficou nervoso. Viu que tinha uma televisão perto e já começou a falar. Senhoras e senhores, queria dizer uma coisa para vocês. Esse poste foi betumado com uma resina tão terrível que eu digo a vocês, com toda a minha experiência, do homem que subiu no World Trade Center no dia 10 de setembro do ano 2002. Ia subir no dia seguinte, houve um probleminha, não foi. Digo-lhes, esse rei é ordinário. Esse rei agora está lá no palácio, rachando o bico de dar risada de nós. Vocês acham que esse rei alguma vez deu algum presente? Quem aqui ganhou algum presente desse rei? Se veio gagar, estava na hora de renunciar. Eu digo a vocês, na inclinação do poste,
A cada metro que você vai subindo, o seu corpo passa a pesar 900 quilos a mais. Portanto, é impossível que um ser humano passe do 16º metro desse poste. Eu proponho, mas para mostrar que não sou favorável a mim mesmo, eu já abdico de competir. Proponho que se abaixe o poste em 10 metros, porque aí fica mais fácil e alguém da comunidade poderá subir. O povo gostou. O povo adora proposta fácil. Tudo que é para facilitar, o povo já aplaude. Aí começou a manifestação. Goste ou não goste, o rei abaixa o poste. Todo mundo, goste ou não goste. Já tá aquelas bandeiras vermelhas assim, aquele chacoalhando, já as passeatas, buzina. Goste ou não goste, o rei abaixa o poste. Chamado nepotismo. Isso é uma decorrência do ministério. Enquanto todos estavam lá naquela passeata, ficaram estarrecidos quando viram um molequinho, 12 anos de idade, barrigudinho, sem camisa, aquele calção meio baixado aqui assim, canelinha fina, aquela unhona, orelhudo, rapazinho olhando lá pra cima, olhando para aquela comida lá. Quase que a televisão não pega, o rapazinho já estava quase na metade do poste. O rapazinho estava no 15º metro quando caiu. Ele caiu de bruços naquele areião, ficou aquele rapazinho milanês. Aí quando ele estava limpando assim a areia, ele olhou para o poste de novo. Em vez de limpar a areia, pegou mais. Passou na mão. Chegou embaixo do poste, olhou bem. E começou, toco, toco. E o povo, quando viu aquilo, começou a gritar: desiste, não consegue, não consegue. Não, desce daí que nós vamos mandar baixar o poste. E o rapazinho tá nem aí. Tá, 15º, 16º, 18º, 25º metro. O rapazinho bateu naquela caixa cheia de comida. Quando a caixa chegou no chão, ele já estava antes lá, esperando. Ele e os colegas já pegaram aquele tanto de comida que tinha lá, o Vale Prende, e já foram para a favela festejar. E aí o presidente da ANTA vai falar o quê? Aí ele falou: olha, e eu vou dizer uma coisa a vocês. Eu estou diante de um fenômeno. Esse rapazinho tem uma técnica de alpinismo que eu nunca vi no mundo. Quando ele angula o braço direito ao entorno do braço esquerdo, movimentando concomitantemente o joelho, ele faz uma pressão do joelho no poste, que o próprio joelho lança o corpo dele para cima, de forma que o peso que seria puxado para baixo está puxando para cima. Esse rapazinho é um gênio. O queixo dele é uma alavanca que vai indo. Eu, inclusive, estou propondo uma bolsa de estudo para esse rapazinho. Queria que alguém me levasse na casa desse menino, porque eu vou patrocinar os estudos dele. Aí levaram, a televisão já foi junto, e é fácil de achar. Pobre, quando faz festa, é coisa mais fácil de você descobrir. Tá cheio de gente. Chegou lá, estava o pai do menino no uniforme igualzinho do menino, com um pedaço de costela de porco assim, chupando aqui, tocando flauta, limpando a mão para a cabelo lá fora. Entra pra dentro! Senão eu não sei se o senhor sabe que eu sou o presidente da alpinista ANTA. Eu vi o senhor na televisão, eu já vi o senhor. Eu fiquei impressionado com o seu menino. Eu queria que
o seu menino fosse estudar alpinismo. Não, senhor, nós somos pobres, nós não comemos alpiste, não. Não é alpiste, alpinismo. E eu queria oferecer uma bolsa de estudo, porque eu fiquei impressionado com a motivação interior desse menino. Eu queria saber o segredo, qual é o segredo que levou esse menino a chegar no alto daquele poste. Aí o velho falou: meu filho, você não vai gastar dinheiro à toa, não. Isso aí, o motivo, o segredo é 2. Primeiro, fome. O senhor já passou fome? Quando meu filho viu que tinha comida lá em cima, ninguém segura, não. Senão, eu concordo com o senhor. Concordo que a fome é um elemento motivador fabuloso. Mas acontece que a pressão social era grande. Ali tinha 10 mil pessoas gritando para ele desistir, gritando que era para ele descer. E ele não deu bola nenhuma, porque o povo estava gritando, e ele continuou subindo. É quem não escuta. Esse menino teve a graça de nascer surdo. Esse é o segredo da coragem. Esse é o segredo que você precisa. Eu não sei qual é o poste que você precisa subir. Alguns vão precisar subir um poste muito mais difícil. Sair lá do buraco da droga para chegar lá no auge onde Deus está esperando. Alguns precisarão de um poste pior ainda. Precisarão sair do buraco da pornografia, da prostituição. Eu não sei qual é o abismo que você está lançado. Alguns estão carregando pedaços desse poste aí no bolso ou na bolsa. Não é fácil. Por isso você precisa desses 2 elementos que alimentam a coragem. Primeiro, você precisa ter essa meta interior. Você precisa ter fome. O dia que a sua fome de Deus for maior do que a fome de qualquer coisa que você tem, você deu o primeiro passo. Mas é preciso também que você seja surdo aos apelos, aos convites estragados que o encardido faz através das pessoas, através dos meios de comunicação estragados. É preciso ser surdo. É preciso ter a coragem de fechar o ouvido para o barulho do mundo, para escutar o Deus que fala lá no íntimo do seu coração. Feche os seus olhos, por favor. Escuta o que o Senhor quer dizer agora a você. De um lado você ouviu a palavra de uma mãe corajosa, varonil, que mesmo diante da morte dos seus 7 filhos, ela incentiva-os a que não desistam, a que se revistam de uma coragem cada vez mais forte, para que atinjam a meta muito mais alta que esse poste, pois o reino de Deus, o céu, a eternidade. Você ouviu também o profeta Isaías, numa coragem lúcida, de nos alertar para os perigos, os ais daqueles que invertem, que travestem a verdade na mentira e a mentira na verdade. Naqueles que mostram o mal como se fosse um bem e o bem como se fosse um mal. Naqueles que adoçam o que é amargo, que amargam o que é doce. Naqueles que buscam a sua coragem na bebida, nas drogas, nos vícios. E a consequência de tudo isso é esse fogo de palha que consome, numa rapidez violenta, toda a alegria e toda a felicidade que você levou tempo para construir. Escuta essa palavra hoje no seu coração, para que você tenha coragem, a mesma coragem de Jesus que venceu o mundo. Coragem, no mundo tereis tribulações, eu venci o mundo. Para que você tenha essa coragem, meu irmão, minha irmã, você precisa esvaziar o seu coração, o seu bolso, sua bolsa, sua barraca, sua casa, de tudo aquilo que não presta e que você está carregando, porque um dia, iludido pelo pecado, acreditou,
Por isso você hoje não tem coragem para lutar. Observe como você perdeu a coragem de lutar contra o cigarro. Hoje você acha que precisa do cigarro, que depende do cigarro. E eu digo a você hoje, tome uma decisão. Você é mais forte do que o seu vício. Hoje é o primeiro dia do resto da sua vida. Hoje é dia de você jogar fora esse maço de cigarro. Tome agora essa decisão. Na força da graça de Deus hoje, eu tomo a decisão de nunca mais fumar. Também você que está em casa e que fuma. Até hoje você não conseguiu parar de fumar, porque você não foi buscar a sua coragem em Deus. O que faltava a você era coragem. E a primeira coragem que falta a você é a coragem de dar o primeiro passo. E eu convido agora, eu conclamo agora, dê esse primeiro passo. Inclusive você que está aqui, se tem maço de cigarro no bolso ou na bolsa, não tenha medo. Coragem de Deus, pega esse maço, aperta, amassa e joga aqui para frente. Não tenha medo. Você não precisa, você não depende desse cigarro, você não depende dessa droga, você não depende do álcool. A sua proteção não está nessa camisinha. A sua proteção, a sua força e a sua coragem está no Senhor que fez o céu e a terra. Tome a decisão hoje corajosa. Eu vou romper com esse pecado. Qual é o vício? Talvez você tenha vício interior e precisa lançar fora do seu coração. Lance fora. Por isso permaneça com seus olhos fechados. Olhe para dentro de você hoje. Olhe no mais íntimo do seu coração. E peça, Senhor, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus e por causa dele, derrama no meu coração agora a força do Espírito Santo. Põe a mão no coração e reza comigo. Derrama no meu coração agora, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, a força do Espírito Santo. Espírito de ciência e de fortaleza, espírito de sabedoria e de coragem, espírito de temor do Senhor. Invista em meu coração agora, encha o meu coração agora, ó Pai, com a coragem do Espírito Santo. A coragem intrépida, desassombrosa que levou os apóstolos a anunciarem com poder o nome de seu Filho Jesus.